para convidar a Oséia para vir aqui na frente me ajudar. E as crianças também, eu tenho algumas professoras de crianças. Hoje nós temos algo diferente. Eu não vou contar uma história para vocês, mas vocês vão cantar. E nós temos uma tia que trouxe uma sanfona para tocar, para vocês cantarem hoje. Está vendo? E essa mesma tia vai participar conosco do Natal on the Street. Ela vai reger o coral. Já estou decretando que você não vai viajar já. Ela vai reger o coral e ela vai tocar com as crianças, assim todos nós esperamos, não é? Você quer sentar aqui? É? Vamos lá? Então, tá certo. Vamos lá. Seus lugares, tá bom? Obrigado, Zé. Queridos, o nosso Natal on the Street está se aproximando e eu gostaria que vocês, então, se preparassem para tal, convidassem pessoas. Na sexta-feira passada, sexta-noite, eu estive em um evento, era a renovação de alianças, comemoração de 25 anos de casados de alguns membros da nossa igreja, e eles moram no prédio ao lado aqui. E quando eu estava lá realizando, eu achei muito interessante, porque uma pessoa chegou para mim e disse: "Oi, pastor, vamos estar lá no Natal on the Street." Eu olhei e digo: "Mas eu não lhe conheço", né? Diz: "Não, mas já estive nesse evento e todo ano nós estaremos. Esse ano nós vamos mudar, mas nós voltaremos só para participar do Natal on the Street." Então, é bem interessante isso, e eu gostaria que você, que é membro da igreja, estivesse desde já orando ao Senhor Deus por este evento.
gostaria que você estivesse se preparando e convidando outras pessoas também para estarem presentes, tá bom? Josh, essa camisa sua fala do melhor ano que já existiu na vida. 1967, fantástico. Obrigado por tê-la vestida em homenagem ao seu pastor nesta manhã, tá bom? Você também, né, Lília? Vamos abrir a Escritura Sagrada na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo de número 2, do versículo de número 8 ao verso de número 19. Dando continuidade, assim, à exposição bíblica, sabendo que hoje nós estamos também celebrando, comemorando a Reforma Protestante, 508 anos da Reforma Protestante, e na providência de Deus esse texto se encaixa perfeitamente com aquilo que nós temos a falar, tanto da Reforma, mas também sobre a nossa vida e o nosso dia a dia. O texto bíblico é um texto extremamente rico, então eu peço que você, logo depois da leitura, mantenha a sua Bíblia aberta. Nós retomaremos alguns versículos deste texto e eu chamo assim a sua atenção para a meditação no mesmo. Diz assim um texto da Escritura: tenham cuidado para que ninguém venha a enredá-los com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade e também nele vocês receberam a plenitude. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas pela remoção do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual vocês foram ressuscitados por meio da fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Quando vocês estavam mortos nos seus delitos e pecados, na incircuncisão da carne, ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados, cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Removeu-o inteiramente, cravando-o na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Portanto, que ninguém julgue vocês por causa da comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Não deixe que ninguém se faça de árbitro para desqualificar vocês com pretexto de humildade e culto de anjos, baseando-se em visões, estando cheios de orgulho, sem motivo algum, na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, a partir da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas, ligamentos, cresce o crescimento que vem de Deus. Vamos orar? Senhor, nós abrimos a palavra do Senhor e lemos essa bendita palavra. Queremos meditar nela e que o Teu Espírito Santo, que é presente aqui entre nós, fale ao nosso coração nesta manhã. Que o Senhor ilumine a nossa mente, abra o nosso coração, pois queremos viver para Ti, glorificar a Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém. Crianças, deixe-me contar para vocês alguma coisa que acontece no mundo dos adultos, que nem sempre os adultos contam para vocês. Prestem bastante atenção. Vamos imaginar que existisse um casal, o papai chama-se André, e a mamãe se chama Marina. Eles estão muito contentes e felizes porque finalmente, depois de muito tempo ajuntando dinheiro, trabalhando, eles conseguiram comprar um sofá novo para a sala de TV. E foi um sofá relativamente caro. Mas aí o papai olha, dá uma olhada assim no sofá e ele diz: bom, ficou bom, mas eu acho que ficou meio pequeno.
E a mamãe volta para ele e diz assim, mas querido, era o que a gente podia comprar. E nós pensamos bastante, nós vimos várias outras alternativas e nós achamos que esse era o sofá que nós devíamos comprar. Ele diz, mas se nós mudarmos para outro apartamento, esse sofá vai ficar pequeno. Nós deveríamos ter escolhido outro. Diz, meu bem, mas ele atende tão bem, ele combina com a sala, olha, está ótimo. E ele diz, mas aquele outro em L era de fato, eu acho que ficaria melhor. Esse aí parece muito pequeno. E aí a mamãe suspira, dá uma olhada. E essa história não é apenas do papai e da mamãe, é uma história de todo adulto, ela é uma história de todos nós. Dificilmente nós estamos contentes com o que nós temos. Dificilmente nós achamos que aquilo que nós temos é suficiente. Nós queremos alguma coisa a mais, um outro carro, um outro apartamento, um outro sofá, um outro sapato, um outro computador, uma outra televisão, uma outra churrasqueira. Nós não estamos satisfeitos com o que temos e nós acabamos sempre pensando que o que nós temos não é suficiente. Era isso que estava acontecendo também com a igreja de Colossos ou dos Colossenses, quando o apóstolo Paulo escreveu essa carta para os Colossenses. O tempo todo o apóstolo Paulo, nessa carta, está falando que Jesus Cristo é suficiente para a nossa redenção, para a nossa salvação. Ele é suficiente se nós depositarmos a nossa fé nele. De fato, ele pode nos dar verdadeira salvação. Mas surgiu ali naquela igreja alguns grupos de pessoas dizendo assim, olha, Jesus Cristo é bom, é legal que você creia em Cristo. Mas se você quiser realmente ser completo, pleno, suficiente, você precisa de algumas coisas mais. Aliás, a palavra pleno ou plenitude era uma palavra-chave nessa carta. Paulo estava dizendo para aqueles irmãos que Jesus é suficiente para a nossa redenção. O que é redenção? Nos resgatar da condenação. Jesus é suficiente para perdoar os nossos pecados cometidos. Jesus é suficiente para nos dar livre acesso à presença de Deus. Na verdade, em Jesus Cristo, toda a divindade está encarnada. Não existe nada de quem Deus é que não esteja em Jesus Cristo. Então, ele é suficiente. Ele é suficiente se nós cremos nele, se nós colocamos a nossa fé nele, se nós nos comprometemos com ele, se nós andamos nele, que é a ênfase da mensagem passada, no texto versículos 6 e 7, nós seremos salvos. Mas alguns grupos apareceram ali e defendendo o seguinte, crer em Jesus é importante, mas se você quiser de fato ser pleno, você precisa de algo mais. Aquilo tem sido chamado da heresia colossense. E é muito interessante porque essa heresia colossense ela está muito perto de mim e de você. Continuamente nós também estamos refletindo e recebendo algumas propostas mostrando que é importante ter Jesus como seu Senhor e Salvador. Ele apenas não é suficiente para dar a felicidade, a transformação e a salvação que você tanto almeja. Então, nesse texto que nós lemos aqui, o apóstolo Paulo ele chega naquilo que nós chamamos do cerne da carta, o ponto central dessa carta. E nesse texto, o apóstolo Paulo faz duas coisas. A primeira delas, ele nos traz uma admoestação, uma advertência. E ele diz, tenham cuidado, tomem cuidado. E a segunda parte, do versículo de número 9 em diante, ele nos dá 3 explicações. Por que nós temos que ter tal cuidado? Por que nós devemos, na nossa vida cristã, estarmos sempre alertas? Então, eu gostaria de observar essas coisas com vocês, depois extrair algumas aplicações e ver como que isso se conecta com a nossa vida, especialmente no dia de hoje, quando nós nos lembramos da Reforma Protestante.
A primeira coisa que o apóstolo Paulo faz aqui, então, é uma admoestação. E nessa admoestação, a mensagem de Paulo é o seguinte: andar em Cristo exige que eu e você estejamos sempre alertas. É por isso que ele diz assim: tenham cuidado, no versículo de número 9. Em outras palavras, a expressão aqui é sempre alerta, é aquele lema dos escoteiros. Sempre alerta. Se você é um cristão no Senhor Jesus Cristo, se você é um crente em Jesus Cristo, esteja sempre alerta, não baixe a guarda. E ele diz: tenham cuidado. A palavra aqui é uma palavra de admoestação. Cuidado com o quê? Com o que eu tenho que me preocupar na minha vida cristã? E ele vai dizer: tenham cuidado para que ninguém venha enredá-los. Essa palavra enredar é muito especial. Se não me falha a memória, ela só aparece aqui na Bíblia Sagrada. Tenham cuidado para que vocês não sejam tomados por uma rede. A ideia aqui é aquela ideia de uma pescaria com tarrafa. Sabe, quando o pescador, ele pega a sua tarrafa e ele maneja, ele joga, e aquela tarrafa cai e ela pega aqueles peixes que estão ali, descuidados. E o apóstolo Paulo, então, diz: tenham cuidado para que essa rede não recaia sobre vocês. Tomem cuidado para vocês não se tornarem cativos, para que vocês não sejam aprisionados, para que vocês não sejam sequestrados espiritualmente. E como que alguém pode ser cativado espiritualmente, sequestrado espiritualmente? Paulo diz: isso pode acontecer na mente de vocês. Quando a mente de vocês é apanhado por algum engano, e aí ele vai dizer: cuidado para que ninguém venha enredá-los com as suas filosofias e vãs sutilezas. Ele está falando sobre tipos de ensinamento que muitas vezes podem entrar na nossa mente. E nós que já fomos libertos do império das trevas, pela graça, pela misericórdia, pelo poder de Cristo Jesus, nós nos tornamos cativos mentalmente por essas filosofias, por essas vãs sutilezas. A palavra vã sutileza significa um engano vão. Coisas que irão nos iludir. Nós pensamos ser verdade, pensamos estarmos corretos, mas o apóstolo Paulo diz: existem algumas filosofias por aí, existem algumas vãs sutilezas que enganam vocês e deixam a mente de vocês aprisionadas, enredadas, totalmente cativadas, sequestradas por estes ensinamentos. Por que esses ensinamentos são perigosos? Paulo diz isso no versículo de número 8. Ele diz assim que eles são conforme a tradição de homens e não segundo a palavra de Deus. São preceitos humanos, são regras, são sistemas que não provêm de Deus. Eles começam, eles vão de baixo para cima. São algumas ideologias que são elaboradas por alguma tradição que diz: sempre foi assim, deve ser assim. Filosofia de Gabriela. E nada pode mudar. E o apóstolo Paulo agora diz o seguinte: olha, essas filosofias, elas podem até ter uma forma religiosa, um formato religioso, mas o conteúdo delas é um conteúdo humano. Cuidado com elas. Elas não procedem da palavra de Deus, elas não têm um embasamento na palavra de Deus. A segunda coisa que o apóstolo Paulo diz, ele diz assim: elas vêm de doutrinas mundanas, elas não vêm do céu. Olha, o versículo de número 8, ele repete, ele dizendo assim: elas são conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Elas vêm de práticas que são muito comuns no mundo, na cultura, na sociedade, aquele momento no qual você diz: todos vivem assim, todos fazem isso, e se eu não fizer dessa maneira, eu serei tido por um ET. E Paulo diz: cuidado com isso. Cuidado quando você quer seguir a multidão, mas você não tem nenhum embasamento bíblico, nenhum respaldo de Deus. E o mundo acaba, tantas vezes, conduzindo vocês. E Paulo vai dizer mais: eles não são segundo Cristo, eles não se baseiam em Cristo, eles ignoram
a pessoa de Cristo e a obra de Cristo Jesus. Eles podem corromper o Evangelho. O que o apóstolo Paulo está falando aqui para aqueles colossenses eram riscos reais e imediatos. E esses riscos reais e imediatos também estão para cada um de nós, todas as vezes que a nossa fé pode ser atacada, todas as vezes que existem algumas propostas que são propostas mundanas para corromper a nossa fé, corromper a nossa doutrina, desvirtuar aquilo que nós cremos. Eu creio que nós vivemos uma época em que na igreja brasileira nós mudamos. A igreja brasileira, em vários aspectos, tanto no púlpito, como nos cânticos, nas músicas, na liturgia, no culto e até na vida doméstica dos seus membros, muitas vezes ela é mais orientada e moldada pela cultura do que pela Escritura. Existem muitas coisas que vocês ouvem dos púlpitos de pregadores que não tem nenhum embasamento na palavra de Deus, mas agrada ao coração, mexe com o nosso coração. E muitas vezes são doutrinas humanas para que você fique na sua zona de conforto, para que você não mova um dedo e você continue vivendo o seu cristianismo confortável, mas mundano. Existem muitas coisas que acontecem em termos de adoração, de culto, que às vezes é mais para alimentar o sentimento, mexe com o nosso coração, do que para glorificar o Senhor Deus. Existem muitas coisas na vida dos crentes, das quais muitas vezes eles acham que ser cristão é você no domingo vir adorar, prestar um culto, mas na segunda-feira você está livre para viver como você quer. E muitas vezes você vive de uma maneira como Deus não quer. Paulo está dizendo, tomem cuidado, porque quando isso acontece, a mente de vocês é cativa, ela é aprisionada, vocês são enredados. E é difícil para vocês fugirem dessas redes ali. Há um momento no qual a igreja parece que trocou aquela expressão, assim diz o Senhor, para uma expressão, eu sinto que Deus deveria ter dito isso. E nós somos mais orientados pelos nossos sentimentos do que pela palavra de Deus. Nós achamos que eu sinto que isso está errado, eu sinto que isso está certo. Mas você, quando você chega na palavra de Deus, você não tem nenhum respaldo para isso. Paulo diz, tenham cuidado. O risco de ter a sua fé, as suas convicções e o verdadeiro evangelho que te libertou do império das trevas, sendo corrompido, é um risco real, é um risco iminente. Cuidado com essas vãs filosofias. E por que essas vãs filosofias são perigosas? Paulo vai dar 3 explicações. Do versículo de número 9 em diante, ele nos dá 3 explicações. Em primeiro lugar, ele diz que essas filosofias são tão perigosas porque elas nos levam a deixar de apreciar a maravilhosa pessoa de Cristo Jesus. No versículo 9, o enfoque dele volta-se para Cristo, mas ele faz isso dando uma explicação. Olha, o verso de número 9, quando ele diz, porque nele, é a expressão que aparece aí, o porquê, uma conjunção explicativa, e ele vai dizer, tenham cuidado, porque se vocês forem enredados, vocês não verão a maravilha que existe em Cristo Jesus. E aí ele fala sobre Cristo, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Qual que é a grande maravilha que nós temos em Cristo Jesus? A plenitude da divindade habita nele. Essa palavra plenitude é uma palavra extremamente importante na Escritura Sagrada, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, porque a palavra plenitude aqui está relacionada ao Antigo Testamento e ao templo no Antigo Testamento, ao tabernáculo no Antigo Testamento. Ali naquele tabernáculo, ali naquele templo, a glória de Deus vinha e ela visitava o templo, e o templo estava cheio, pleno da glória de Deus.
Mas agora o apóstolo Paulo está dizendo, em outras palavras, aquele que está pleno da glória de Deus, o templo verdadeiro, o templo perfeito, é Jesus Cristo. Se lá no templo do Antigo Testamento as pessoas buscavam um templo em Jerusalém para terem um encontro com Deus, para serem abençoados por Deus, Paulo está dizendo, não existe um outro lugar no qual você possa encontrar a Deus, senão somente Jesus Cristo, porque nele habita plenamente toda a divindade. Jesus não é apenas o cordeiro do sacrifício que nos representa, ele não é apenas o sumo sacerdote que intercede por nós, ele é o verdadeiro templo. E nele nós podemos ter um encontro com Deus. O grande problema é que as vãs filosofias, elas acabam muitas vezes ofuscando de nós essa ideia. E nós perdemos essa grande maravilha de quem é Jesus e de como é que nós podemos ter essa comunhão com Cristo ou em Cristo Jesus. Depois o apóstolo Paulo ainda vai dizer mais, nele habita toda a plenitude da divindade, e ele vai dizer habita corporalmente. A palavra corporalmente aqui pode ser traduzida por a substância. Toda a verdadeira substância da divindade está nele. Em outras palavras, ele é a divindade real. Todas as outras coisas que vieram antes de Cristo eram sombras daquele que havia de vir. O tabernáculo do Antigo Testamento, os sacrifícios do Antigo Testamento, as festas do Antigo Testamento, os vestuários dos sumos sacerdotes, tudo aquilo do Antigo Testamento era sombra desse que é a verdadeira substância. Nele habita corporalmente. Você quer saber quem é Deus? Olhe para Jesus. Isso nos leva a lembrar daquele episódio quando os apóstolos de Cristo Jesus disseram para o Senhor, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. E o próprio Senhor Jesus responde para eles dizendo assim, há tanto tempo eu estou convosco e não me tendes conhecido. Quem vê a mim, vê ao Pai. Em outras palavras, ele está dizendo, eu sou a real substância de tudo aquilo que os servos de Deus do passado esperaram. Eu sou a concretização dessas coisas. O grande problema é que essas vãs sutilezas e vãs filosofias, muitas vezes, elas sequestram a nossa mente. E nós deixamos de refletir sobre a maravilha de quem é Cristo Jesus. Em terceiro lugar, Paulo diz que Jesus Cristo é o aperfeiçoador de todo crente. Olha o versículo 10. Nele vocês também receberam a plenitude. É nele que vocês são aperfeiçoados. Neles vocês estão completos. Nele, todas as necessidades espirituais que vocês têm são satisfeitas. Mas como que esses falsos ensinos sequestram a nossa mente e nos impedem de ver a maravilha de quem Cristo é? De várias maneiras. Deixa eu dar algumas ilustrações para vocês. Geralmente, essas vãs filosofias apresentam Jesus como grande psicólogo que está disposto a cuidar das suas necessidades emocionais. Quando você transforma Jesus apenas em um psicólogo, você deixou de vê-lo como redentor. Você rebaixou Jesus. Você criou uma miniatura de Jesus. Quer ver outra maneira como as pessoas reduzem e deixam de ver a beleza de quem Cristo é? Quando nós transformamos Jesus no gênio da lâmpada mágica. Temos uma necessidade, corremos para Jesus para que ele satisfaça os nossos desejos, satisfaça as nossas necessidades. Queremos um emprego, queremos uma casa, queremos uma saúde, queremos isso, queremos aquilo. Jesus torna-se apenas o gênio da lâmpada mágica, que satisfaz os nossos desejos. Porque o gênio da lâmpada mágica, ele diz, você tem direito a 3 pedidos, eu posso satisfazer a 3 dos seus desejos. A gente quer que Jesus satisfaça mais do que 3, né? Mas desejos. Você reduziu Cristo Jesus. Ou quando você ouve aquela pregação do Evangelho dizendo assim, Jesus está à porta do seu coração, abra a porta e deixe Jesus entrar. Você reduziu Jesus Cristo. Ao invés de ele ser o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que transforma o coração e que muda o coração pela regeneração, você transformou Jesus num hóspede carente,
espera você abrir a porta do seu coração, porque ele não tem poder para abrir essa porta. Que tipo de Jesus é esse? Ele não é o Jesus da Bíblia. Ele é o Jesus que foi fabricado pela mente humana. Ele é o Jesus que foi criado, elaborado pela mente humana. Mas esse não é o leão de Judá, a raiz de Davi, aquele que triunfou, o rei dos reis, senhor dos senhores, que tem nas suas mãos as chaves da morte e do inferno. Esse não é o Jesus da Escritura. Essa é uma caricatura que você produziu. E quando você vive mediante essa caricatura de Jesus, a sua mente foi aprisionada, sequestrada. Ela foi enredada, caiu na rede. E você não está apreciando a beleza de quem Cristo é. Por isso que o apóstolo Paulo diz, tome cuidado. Mas tome cuidado também, porque essas vãs filosofias, elas podem fazer com que você deixe de desfrutar a riqueza que você tem em Cristo. Se Jesus é esse grandioso Senhor dos senhores, aquele que é a própria encarnação da divindade, nele corporalmente, a divindade está presente, toda a plenitude da divindade, ele é o verdadeiro templo no qual você pode ter um encontro e uma adoração ao Senhor Deus. Ele te concedeu algumas bênçãos. Do versículo de número 11, Paulo vai mencionar as bênçãos que temos nele, e aparece sempre essa expressão aí, nele também vocês. A ideia de também é uma continuidade do que ele havia falado antes. Então, nele vocês receberam algumas bênçãos. Quais bênçãos vocês receberam? Versículo de número 11. Vocês receberam a bênção da circuncisão espiritual. Paulo está dizendo assim, nele vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas pela remoção do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Paulo está falando e fazendo uma referência aquela circuncisão lá no Antigo Testamento, quando os judeus eles recebiam aquela circuncisão e eles eram feitos participantes da herança. E aquilo que acontecia no Antigo Testamento era por meio de mãos humanas. Homens faziam aquilo, retiravam uma parte de carne do corpo de alguém do sexo masculino, e aquele indivíduo era tido como um participante do povo da aliança. Paulo está dizendo, não, vocês também receberam uma circuncisão, não aquela circuncisão na carne, não uma circuncisão externa, não uma circuncisão operada por mãos humanas. E veja, por favor, essa expressão é muito importante na Bíblia Sagrada, não por mãos humanas. Porque todas as vezes que aparece essa expressão, não por mãos humanas, é uma referência ao que Deus faz. Lá no livro de Daniel, Daniel vê uma grande estátua e ele interpreta aquela estátua para Nabucodonosor e ele diz assim que uma pedra foi lançada não por mãos humanas e destruiu a estátua. A ideia é, Deus fez isso. Deus fez isso. E agora, quando a Escritura está dizendo aqui que vocês receberam a circuncisão não por mãos humanas, o apóstolo Paulo está dizendo, em Cristo Jesus, vocês receberam a verdadeira transformação, a verdadeira conversão, a verdadeira mudança na vida de vocês, pela graça e pela mão e pela iniciativa de Deus, não pela iniciativa humana. Vocês foram feitos participantes da família de Deus, não por mãos humanas. Essa é uma bênção que só existe em Cristo Jesus. E Paulo chama isso da circuncisão de Cristo Jesus. Mas no versículo 12 ele vai dizer, nele vocês também foram sepultados e ressuscitados por meio do batismo. E ele vai conectar aqui uma coisa muito interessante, ele vai colocar o batismo como sendo relacionado à circuncisão. Ontem pela manhã, nós temos um grupo de WhatsApp entre os homens da família, que as mulheres ficam com inveja, querendo saber o que a gente fala. A gente não fala mal delas. O grupo chama Pai e Filhos. E aí um dos filhos mandou um vídeo de um professor do Westminster, que ele dizia assim, que ele cresceu num contexto batista. Achei muito interessante isso.
Ele dizia, eu como batista, sempre dizia para os presbíteros, me dá um versículo bíblico para batismo, me dá um versículo bíblico para batismo de criança. Se você me der um versículo bíblico para batismo de criança, um dia eu acredito. Eu creio em tudo que vocês presbiterianos creem, mas essa parte eu não creio. E aí ele é professor de Antigo Testamento, e aí um dia um colega dele disse, eu tenho um versículo para te dar. Ele disse, tem? Me dá um versículo bíblico. Ele diz, Gênesis capítulo 17, a circuncisão. E ele diz, está aqui. E eu tenho outro versículo para te dar. Colossenses capítulo 2, versículo de número 11, versículo de número 12. Bom, eu não preciso dizer para vocês que hoje ele é pastor da Igreja Presbiteriana Ortodoxa dos Estados Unidos e ele deixou de ser um batista. Nada contra os meus irmãos batistas. Eu tenho grandes colegas batistas e alguns deles vão estar ouvindo essa mensagem e amanhã eles vão estar mandando mensagem para mim, pegando e puxando a minha orelha. É tranquilo nesse aspecto. Mas eu acho muito interessante aqui, o que o apóstolo Paulo está colocando nesse exato momento é que nele nós fomos unidos, nós temos união com Cristo. Nós temos a união com Cristo por meio de um batismo, não um batismo realizado por mãos humanas ou externo, mas ele está falando de uma realidade espiritual, assim como a circuncisão de Cristo era uma realidade espiritual. Ele está dizendo, olha, se vocês estão em Cristo, se vocês colocaram a fé de vocês em Cristo, vocês estão unidos a Cristo Jesus, e toda a riqueza que Cristo recebe, ele compartilha com vocês, porque ele compartilha com os co-herdeiros. Nele, versículo de número 13 e 14, vocês foram vivificados e perdoados. Ele vos deu vida. Quando ele ressuscitou vocês dentre os mortos do pecado, ele deu vida para vocês. Então, nele vocês são vivificados, mas nele também vocês são perdoados. E olha como ele fala sobre a ideia do perdão aqui. Ele trabalha esse conceito do perdão, dizendo que em Cristo Jesus, todo o nosso escrito de dívida foi crucificado na cruz. Todo aquilo que eu e você devíamos foi, em outras palavras, colocado ali na cruz, cancelado o escrito de dívida. Essa é a ideia de perdão. Não existe mais um boleto contra você. Antigamente nós falávamos de uma nota promissória, não é? Eu revelei minha idade. 1967, como diz a camisa do Josh também, tem algumas coisas, mas a ideia é, não tem mais um boleto contra você, não tem mais uma dívida contra você. O perdão, o cancelamento, o escrito da dívida, Jesus pegou a sua dívida e ele cravou aquilo na cruz e, portanto, ele te deu perdão. Mas ele não te deu apenas perdão, união com ele, transformou a sua vida de dentro para fora, mas ele fez você também mais do que vencedor. Olha o versículo de número 15, esse versículo é um versículo que aponta para uma vitória. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. A ideia aqui é de um general romano que acabou de ganhar uma guerra, e esse general romano ele vai para o seu desfile de vitória, e nesse desfile de vitória ele leva aqueles que foram vencidos, e eles expõem os derrotados a uma vergonha. Paulo diz, na cruz Jesus fez isso. Na cruz Jesus venceu principados e potestades. Na cruz Jesus os expôs publicamente ao desprezo, e é pela cruz que Cristo faz com que eu e você sejamos mais do que vencedores. Mas como que essas vãs filosofias, que às vezes sequestram a nossa mente, nos impedem de ver essas bênçãos que temos em Cristo Jesus? Simples. Quando você é ensinado, doutrinado a crer que somos nós que escolhemos a Deus, que é você que fez uma escolha por Cristo, que depende de você aceitar ou não Jesus. Quando você crê dessa maneira, sua mente foi sequestrada. Você se tornou mais importante do que Deus. Você se tornou mais importante do que o Senhor Jesus Cristo. Ou quando muitas vezes você tem aquela ideia e você é instruído e crê que espírito, potestades,
atacam você e conseguem atrapalhar e impedir o plano de Deus contra você. Quantos crentes vocês conhecem que estão apavorados com a ideia de demônios? Quantos crentes vocês conhecem que deixam a Bíblia aberta no Salmo 91 para expulsar demônio ou capeta em casa? Deixa eu dizer para você, o demônio não conhece a Escritura, ele até lê a Bíblia que você deixa aberta lá, ele citou para Jesus. A Bíblia aberta não tem efeito nenhum. Quantas pessoas vocês conhecem que praticam aquilo que a gente pode chamar de versão evangélica do Espiritismo? Água benta, rosa ungida, aliança, sei lá. Essas coisas são rudimentos do mundo. Jesus morreu e triunfou para que você não vivesse amedrontado mais com relação a essas coisas, e você entendesse que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Mas inúmeras vezes, a sua mente é sequestrada e o seu entendimento é sequestrado e você vivencia uma caricatura de cristianismo que não tem nenhum fundamento bíblico, nenhuma base na Escritura Sagrada. Em último lugar, o apóstolo Paulo diz que quando a nossa mente é sequestrada, nós começamos, muitas vezes, a ser presos a um cerimonialismo daquilo que devia ser apenas sombra, apontar para Cristo. E nós acabamos ficando presos nesse cerimonialismo. É isso que ele vai falar do versículo 16 em diante. Aqui, nesse versículo, o apóstolo Paulo faz menção de duas coisas. Ele diz assim: portanto, ninguém julgue vocês por causa de comida ou bebida, e nem por causa de festas ou luas novas. Paulo está falando aqui sobre dieta e dias, dietas e calendário de dias santos. E é interessante, lá no Antigo Testamento, de fato havia uma dieta específica para o povo de Deus, as chamadas as leis dietéticas. O povo deveria fazer distinção entre animal impuro e animal limpo. Eles deveriam fazer distinção entre ave impura e ave limpa. Por quê? Porque o texto diz: vocês devem ser santos para mim, eu separei vocês, vocês são meus, e se vocês se alimentarem de alguma coisa impura, vocês não poderão comparecer no meu templo de maneira pura. Então vocês têm que ter leis dietéticas. O propósito principal das leis dietéticas era preservar o povo na pureza para que o povo pudesse adorar a Deus no templo. Mas os falsos mestres que apareceram lá em Colossos, os falsos mestres que apareceram em Colossos, eles continuaram afirmando que essas leis ainda tinham validade e que essas leis eram necessárias, que Jesus era insuficiente e se você de fato quiser ser um crente perfeito, você tem que obedecer às leis dietéticas do Antigo Testamento. Mas não eram apenas as leis dietéticas. Vocês também deveriam, e os colossenses deveriam, obedecer também a vários rituais. E Paulo faz menção aqui aos chamados dias santos. As ideias de festas, luas novas, sábados, no versículo de número 16. Então, algumas dessas pessoas queriam guardar esses dias santos e dizer: olha, vocês deveriam viver dessa maneira. Mas Paulo está dizendo: cuidado, não caiam nessa rede que sequestra a mente e o entendimento correto de vocês. Por quê? Porque todas essas coisas anulam o juízo redentivo que Jesus já experimentou por você. É por isso que Paulo diz assim: ninguém vos julgue por causa de comida ou bebida. Que ninguém faça um juízo para vocês. Porque o juízo redentivo já foi realizado por vocês. A vida de vocês, os pecados de vocês já foram julgados em Cristo. Então não caiam agora no juízo e no julgamento de outras pessoas por causa dessas coisas. Essas coisas apontavam, elas eram sombras. Versículo de número 17. Elas eram sombras daquele que havia de vir. Se você estiver andando numa rua
e de repente você, um sol quente, você olha, vem uma sombra por detrás de você, você pode ficar apavorado, porque você vê uma sombra se aproximando, você não sabe quem é, você não sabe se é amigo, inimigo, se o seu celular será roubado ou se vai ser deixado contigo. Você fica apavorado até que aquela sombra passe e olhe para você de frente e diga: oi, fulano, tudo bem? Sou eu. E você percebe quem está falando. Paulo está dizendo que todas aquelas coisas do Antigo Testamento, aquelas leis dietéticas, aquelas leis rituais, cerimoniais, aquilo era sombra que apontava para Jesus Cristo que veio. Uma vez que ele já veio, uma vez que a substância real já se manifestou, você não precisa mais de viver na religião das sombras. Mas em último lugar, Paulo está dizendo, e o problema é que algumas dessas pessoas, no versículo de número 18, acabam buscando visões místicas para respaldar o ensinamento delas. Paulo menciona que alguns deles prestavam culto aos anjos, tinham visões místicas. Aparentemente, aqueles falsos mestres, eles diziam que eles eram super espirituais, que eles tinham acabado de ter uma revelação especial, ou que eles viram um anjo que veio e falou com eles. E é por isso que eles estavam fazendo aquelas exigências para aquele povo. Queridos, Paulo estava dizendo, isso atrapalha vocês na vida cristã e na prática de vocês. Todas essas coisas têm existido ao longo dos anos. Todas essas coisas têm existido nas nossas vidas. Todas essas coisas ameaçam o cristianismo. De onde vocês acham que surgiu a ideia de um anjo chamado Moroni, que trouxe 12 placas de bronze, que foram traduzidas e foi criado, então, um movimento conhecido hoje como a Igreja do Santo dos Últimos Dias? De dentro de uma igreja cristã. De um indivíduo que seguia uma fé presbiteriana, mas que desviou de tal forma e tentou fundamentar os ensinamentos dele nesse misticismo. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é: cuidado com essas coisas, porque elas desviam vocês de Cristo Jesus, do verdadeiro evangelho. A Bíblia Sagrada fala sobre anjos, mas os anjos verdadeiros na Bíblia Sagrada, os bons, eles não aceitam adoração. Já viu isso? Uma vez o próprio João, quando ele viu um anjo lá no livro do Apocalipse, ele foi tentado a adorar, e o anjo levantou e disse: eu sou o vosso conservo, adora a Deus. O único anjo que está buscando adoração é o anjo mau, é o capeta, que aproximou-se para Jesus e disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Cuidado com essas coisas. O que tudo isso tem a ver conosco? Hoje nós estamos, e daqui a alguns dias estaremos, dia 31 de outubro, estaremos celebrando 508 anos da Reforma Protestante. A Reforma Protestante foi um movimento espiritual que redescobriu o Evangelho da graça de Deus em Cristo Jesus. E ela proclamou esse evangelho da graça de Deus em Cristo Jesus, elaborando ou fundamentando pelo menos 5 teses. Somente as Escrituras, somente a fé, somente a graça, somente Cristo e somente a Deus toda a glória. Aquelas 5 teses estavam falando sobre qual que é o verdadeiro fundamento que o crente deve dirigir a vida dele, somente as Escrituras. Se não está nas Escrituras, não deveria ter lugar no culto, não deveria ter lugar na sua vida, não deveria ter lugar na sua mente. Somente a fé. É somente pela fé em Cristo Jesus que você pode se apropriar da salvação e da bênção que Cristo te deu. Não são por suas obras, não é pelo seu esforço, não é pelo seu orgulho e pela sua arrogância. Somente pela fé. É somente pela graça de Cristo que eu e você somos salvos. Nós merecíamos o inferno, mas Ele escolheu graciosamente o seu povo para dar-lhes a salvação. Somente Cristo, nenhum outro, nenhum anjo, nenhum querubim, nenhum serafim, nenhum santo, nenhuma outra pessoa, somente Cristo Jesus. É o único e verdadeiro Salvador. A salvação é somente em Cristo Jesus.
E somente a Deus toda a glória, a sua adoração, a sua vida deve ser para a glória e para a honra do Senhor Deus. Esses são os pilares da reforma que foram descobertos ali. Mas Paulo, nesse texto, ele vai dizer, até aqueles que um dia abraçaram aqueles pilares da reforma, tenham cuidado. Por quê? Tenham cuidado, porque nós podemos estar sempre necessitando de uma nova reforma. Eu fico apavorado quando eu vejo o evangelicalismo brasileiro tentando ressuscitar algumas práticas do Antigo Testamento que o apóstolo Paulo chama de sombras, e as pessoas ficam encantadas com elas. Um templo de Salomão. A festa dos tabernáculos. Pastores usando quipás e vestes sacerdotais. Eu já não gosto de boné, quanto mais um quipá. Púlpitos sendo decorados com a Arca da Aliança. Sofá sendo tocados nas igrejas. Que isso? Paulo está dizendo que essas coisas eram sombras. Cuidado para você não viver no mundo das sombras, porque isso é ofensivo ao Evangelho. Isso despreza Cristo Jesus. Mas, ao mesmo tempo, o evangelicalismo brasileiro mudou. Como eu disse, não é mais moldado pelas Escrituras, mas passou a ser moldado pela cultura. Na vida devocional, as pessoas não querem mais buscar assim diz o Senhor, mas elas querem viver. Eu sinto que eu deveria viver dessa maneira. Nós abraçamos algumas práticas. Conversão, por exemplo, se tornou uma fórmula. Basta você convidar Jesus para entrar no seu coração que você será tido como alguém que foi convertido. Não, Paulo diz que é uma circuncisão operada no seu coração, transformando a sua natureza. E você é unido a Cristo Jesus pelo batismo e você tem toda a riqueza nele. Mas mudou. Hoje em dia, muitas pessoas têm a ideia de serem guiadas pelo Espírito Santo com aquilo que traz conforto para os seus sentimentos. Elas dizem mais ou menos assim, olha, eu sei que a Bíblia não aprova isso, mas eu senti paz no meu coração. Há um texto em Provérbios que diz, o que confia no seu próprio coração é insensato. Cuidado. Pessoas que não conhecem a palavra de Deus são geralmente conduzidas por suas emoções. Você faz um negócio, você faz uma sociedade, você faz uma compra, você decide uma mudança, porque você sentiu um desejo no seu coração de fazer isso. E você confunde isso como sendo ser guiado pelo Espírito. Ser guiado pelo Espírito é ser guiado pela palavra. Porque a palavra foi inspirada pelo Espírito e a direção do Espírito não está divorciada da palavra de Deus. Ser guiado pelo Espírito é você ser guiado para matar o pecado no seu coração. É você ser guiado para lutar contra a soberba da sua própria vida, vivendo uma vida de humildade, quebrantado diante do Senhor. Andar no Espírito, o fruto do Espírito. Amar os seus irmãos. Nós vivemos uma época em que nós estamos vivenciando, que julgamos que o conforto e a conveniência são mais importantes do que a obediência. Nós só queremos servir na igreja quando nós estamos confortáveis em servir, e não quando nós entendemos que nós temos que servir. É isso que a palavra de Deus diz. Nós amamos nossos irmãos quando estamos confortáveis para amar aqueles com quem nós temos uma certa afinidade. Nós precisamos de uma nova reforma. Nós precisamos de uma reforma espiritual. Que começa no meu coração, no seu coração, e que se espalha para todo o povo de Deus, hoje, em todo o nosso país. Vamos orar? Deus, muito obrigado pela advertência da Tua palavra e a graça do Senhor conosco. Senhor, nós suplicamos que o Senhor vivifique o nosso coração em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, nosso Redentor. É no nome dele que nós oramos. Amém.